Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre figuras de linguagem. O objetivo da nossa aula de hoje é conceituar o que são figuras de linguagem através dos exemplos no slide. O que é figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos expressivos que dão maior ênfase à comunicação, tornando a linguagem mais expressiva. Por exemplo, de seus dentes pálidos surgiu, enfim, um sorriso. Pálidos não é uma característica própria dos dentes, mas essa palavra, o emprego dela, pode sugerir dentes amarelados ou sorriso triste, tímido ou ambas as ideias. Então, nós vemos um recurso expressivo que dá maior ênfase à linguagem, maior expressividade. As figuras de linguagem são divididas em 4 grupos. O primeiro são as figuras de palavras, que tem a ver com o significado das palavras, ou seja, as palavras adquirem um novo sentido. O segundo são as figuras de pensamento, que são as combinações de ideias e pensamentos diferentes do convencional. Terceiro, temos as figuras sintáticas, que tem a ver com a estrutura gramatical diferente do usual. E, por fim, as figuras fonéticas, que tem a ver com o som das palavras. Hoje nós vamos nos deter somente às figuras de palavra, que são divididas em comparação, metáfora, metonímia, perífrase, catacrese e sinestesia. O que é a comparação? Na comparação existe uma comparação de dois termos de universos diferentes ligados por meio de um conectivo. Então, nós temos aí o exemplo. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. A palavra como é o conectivo. Nós temos aí uma relação entre dois termos, né? A chuva caía, ligados pelo conectivo como, e lágrimas de um céu entristecido. Então, nós temos uma relação de similaridade entre os dois termos e acompanhado pelo uso do conectivo. Outro exemplo, ela é linda como uma flor. Nós temos aí também essa relação de similaridade entre dois termos. Geralmente nós temos conectivos usados, por exemplo, o como, tal qual, tal como, assim, tão quanto, parece. Então, na comparação, nós sempre teremos um conectivo que vai ligar a comparação de dois termos de universo diferente. Diferente da comparação, a metáfora é uma comparação só que subtendida. Não haverá a presença de conectivos. Por exemplo, o personagem do livro tem coração de pedra. A gente não tem aí um conectivo, a gente tem somente uma comparação. Só que essa comparação, diferente da figura de palavra comparação, em que nós temos uma comparação explícita, na metáfora nós temos uma comparação implícita. A gente subtende, né, que ele tem um coração de pedra. Então, nós não temos a presença de conectivos. Outro exemplo, Gabriel é um gato. Nós temos aí a comparação do Gabriel, né, com a beleza, né, de um animal felino. Então, esta é a metáfora. A metonímia. Se utiliza um termo no lugar do outro pela relação de proximidade entre eles. Por exemplo, ele possuía inúmeras cabeças de gado. Ele possuía inúmeros gados. Só que quando a gente utiliza esse termo, cabeças de gado, né, no lugar de várias cabeças de gado, a gente vê uma relação de proximidade, a gente vê uma lógica, né, no significado. Então, há uma relação de proximidade desse termo, cabeças de gado e vários gados. Então, nós já entendemos que ele possui, né, muitos gados. Outro exemplo, consegui comprar a televisão com meu suor. A gente entende que suor é trabalho. Então, a gente tem aí a utilização de um termo no lugar do outro
pela relação de proximidade entre eles. A perífrase. A perífrase é uma palavra ou expressão usada para nomear um ser por meio de uma característica ou fato marcante que o tornou famoso. Por exemplo, a Cidade de Luz foi atingida por terroristas nessa tarde. A Cidade de Luz é Paris. Paris é conhecida como a Cidade de Luz. Então, Cidade de Luz é uma expressão, né, que nomeia Paris. É uma expressão que nomeia, né, essa cidade por uma característica ou um fato marcante que a tornou famosa. Então, ela é conhecida, ela é famosa como Cidade de Luz. Quando a gente lê Cidade de Luz, a gente já automaticamente associa a Paris, porque ela é famosa por ser uma cidade de luz. Outro exemplo, o Timão venceu o campeonato. A palavra Timão é o time Corinthians. Então, a gente tem aí, né, uma expressão que nomeia o time Corinthians. Então, esta é a perífrase. Catacrese. É um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Por exemplo, o pé da cadeira está quebrado. A gente não tem um termo, né, próprio para nomear essa parte da cadeira. Por isso nós chamamos de pé da cadeira. Então, a gente tem um termo aí, pé da cadeira, que é um termo empregado com significado de outro. Só que pela falta de uma palavra própria, nós chamamos de pé de cadeira. Então, nós nomeamos, né, pé da cadeira. Outro exemplo, a asa da xícara quebrou-se. E, por fim, a sinestesia, que é a união de palavras que misturam sensações relacionadas aos sentidos. Audição, olfato, paladar, visão e tato. Por exemplo, o cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda. Cheiro, nós temos aí, né, o olfato, doce, paladar e verde, a visão. Então, nós temos aí a união dessas palavras que misturam sensações, né, diferentes, relacionadas aos sentidos. Agora, vamos praticar? Realize a atividade. Até a próxima aula. Um abraço.